Uma jornalista de Imperatriz foi vítima de injúria racial e ameaça aqui na região metropolitana de São Luís. A jovem já registrou o boletim de ocorrência para seguir judicialmente com as denúncias. Acompanhe. Thaísia vinha do município de Raposa, aqui na região metropolitana, quando parou em um centro comercial para se proteger de uma chuva. Ela estava de moto, quando foi ameaçada por um homem que se identificou como proprietário de um estabelecimento comercial no prédio e não queria a presença dela no local. Tá chovendo, olha o que esse homem tá fazendo, gente. Tá vendo? É uma fedorenta que tá... Meu Deus, não tá acreditando. Aí, agora tá chorando. Deve ser parente daquela mulher lá do PT, lá de São Paulo, mas o nome dela é... Qual é o nome daquela mulher lá? Gente, o mundo é muito podre, sinceramente. Agora tá me filmando. A gente em nenhum momento ofendeu a ele, em nenhum momento a gente o desrespeitou, cometeu algum ato que fosse... que prejudicasse ele ou o ambiente dele lá, a galeria no caso. E como a chuva demorou a passar, a gente sentou. Então ele chegou, não se identificou, apenas pediu para que a gente se retirasse. Eu falei, moço, mas calma, o que foi que aconteceu? Ele disse, não quero gente da laia de vocês aqui. Thaísia pediu ajuda a uma guarnição da Polícia Militar que passava pelo local. Em seguida, eles vieram aqui para a casa da mulher brasileira, onde foi registrado um boletim de ocorrência. O caso foi caracterizado como crime de injúria. O crime de injúria comum prevê pena de detenção de 1 a 6 meses. Pela situação, o homem ainda está sujeito a responder uma ação na esfera civil por danos morais, além da esfera criminal. Esse dano psicológico, aliado àquele dano que ela sofre com outras pessoas que tomam conhecimento daquela injúria, daquilo que aquela pessoa passou, gera também o direito à indenização civil. Nós teríamos, então, um processo de natureza penal, um processo de natureza civil. O penal busca a aplicação de uma pena criminal e o civil, no caso, a reparação indenizatória. A reportagem completa sobre esse caso você acompanha logo mais, às 7h15 da noite, no Jornal da Difusora. Eduardo Ericeira para o Na Hora D. Obrigado, Eduardo, pelas informações. O que você viu aí foi só um trecho. São vários vídeos, inclusive, que estão circulando. E nós colocamos um efeito, desfocamos a imagem justamente para preservar a imagem de outras pessoas que também aparecem no vídeo. Nossa produção, inclusive, está tentando localizar a pessoa que aparece no vídeo e que está sendo acusada aí desse crime. Até o momento, nós não conseguimos. Mas olha só, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Maranhão, já foi informada sobre o caso de injúria racial sofrido pela jornalista maranhense. Para entender um pouco mais sobre, inclusive, a diferença, por exemplo, entre injúria racial, calúnia, difamação e de que forma esses casos devem ser tratados, eu recebo aqui no estúdio do Na Hora D o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, o advogado Rafael Silva. Rafael, seja bem-vindo, obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Então, Rafael, vocês já tomaram conhecimento, né, sobre esse caso? Como é que vocês estão acompanhando essa história? Bom, boa tarde a todas e todos. Nós efetivamente tomamos conhecimento do caso, entramos em contato com a jornalista hoje pela manhã e fizemos contato também com o delegado de crimes raciais, doutor Aguinaldo Timóteo, que inclusive apareceu na matéria. Agendamos com ele para segunda-feira pela manhã. Vamos acompanhá-la, porque nós consideramos que não foi apenas injúria, foi uma injúria racial. Portanto, um crime que ofende, né, a honra dela no sentido de uma identidade dela, né? Pelo que a gente ouviu nos vídeos que nos chegaram, trata-se não só de uma ofensa à dignidade, mas ofensa a características, inclusive raciais dela. Né? Então, isso a injúria racial é uma injúria que tem, inclusive, uma pena maior. Ela vai de 1 a 3 anos. Né? E, ano passado, inclusive, o Supremo Tribunal Federal considerou que o crime de injúria racial ele se equipara ao crime de racismo, no sentido de ser imprescritível e inafiançável. Isso significa dizer que ela pode fazer qualquer medida judicial,
né, em relação a esses crimes, eles não têm um tempo limite para serem impetrados. Da mesma forma, se houver o caso de alguma pena de prisão para ele, ele não pode, né, sair dessa pena de prisão utilizando-se da fiança. Ele pode ter outras medidas alternativas. Caso de prisão, o caso aí não nos parece um caso que leve a uma situação de prisão, efetivamente, né? A gente tem que ter muito rigor quando for tratada a necessidade de prisão. Sim. Mas não é o caso, o que nos parece, de imediato, mas é o crime de injúria racial, a nosso ver. Você falou que é injúria racial, na sua concepção, que se equipara ao crime de racismo. Né? O que diferencia um do outro? É porque existe uma lei de 1989, né? Logo um ano após a Constituição de 88, a Constituição de 88, no artigo 5º, um dos incisos, determinou que o racismo é crime inafiançável e imprescritível, certo? Em 1989, então, foi criada a Lei 7.716, que trata de diversos tipos penais relacionados ao racismo, certo? Como, por exemplo, impedir alguém de entrar em algum estabelecimento público, impedir acesso a cargo público, né? E há o que está previsto no artigo 20 dessa lei, que é a ofensa racial dirigida a uma coletividade, né? Por exemplo, se alguém vai na televisão ou no rádio e diz assim, olha, todo preto não presta, preto é bandido. Isso é um crime de racismo previsto na Lei 7.716. Quando você, no entanto, comete esse ato direcionado a uma pessoa individualizada, como foi o caso que a matéria veiculou em relação ao jornalista, aí você vai para o Código Penal, no artigo 140, que trata do crime de injúria, e no seu parágrafo 3º do artigo 140 tem a injúria racial, que é a injúria por motivo de racismo dirigido a alguém. Observe que, por conta da definição que o Supremo deu recentemente, em breve nós já teremos aplicação nesses tipos penais também em relação à homofobia, né, vai se enquadrar nesses tipos penais. Entendi. Então, há muitos casos, não, foi da boca para fora, é só uma brincadeira, não é bem assim, né? Não, efetivamente não é, porque nós estamos tratando de uma situação que é uma situação histórica, né? Nós temos o país que teve o maior processo de escravidão negra do mundo, foi o país que primeiro começou o tráfico de negros escravizados da África, foi o país que teve a metade de todos os negros escravizados na África durante todos os séculos de escravidão vieram para o Brasil, foram cerca de 4,5 milhões de pessoas negras escravizadas, certo? E foi o país que saiu por último, retirou por último da legislação a escravidão, apenas em 1888, certo? Então foram 360 anos de escravidão, 4,5 milhões de pessoas escravizadas, e é claro que isso traz repercussões até hoje, né? Porque esses negros, quando foram, né, libertos, eles passaram a ocupar, então, trabalhos nas piores condições, e então nós temos um racismo estrutural. Então essas medidas efetivamente elas são necessárias, né, para coibir, né, que pessoas que tentem desqualificar, ofender, violentar alguém, tentando justificar com algo que é injustificado, tenham repercussões, inclusive penais. Esse caso chegou ao conhecimento da OAB e o número de casos, agora eu pergunto, que chega até a OAB é grande, chama a atenção? Olha, esses casos eles são casos cotidianos, né? Infelizmente isso na sociedade brasileira, e olhe bem que o estado do Maranhão é um dos estados que tem o maior contingente de população negra do país. Ainda assim, no estado do Maranhão nós temos casos cotidianos. Casos que chegam as pessoas a tomarem medidas judiciais, já é uma parte menor disso, e casos que chegam a ter uma repercussão pública, é uma parte ínfima disso. Mas a gente está lidando com uma ponta de iceberg. Na verdade, todos nós sabemos que isso é, infelizmente, algo cotidiano que precisa ser radicalmente modificado, assim como os crimes de homofobia também. Em muitos casos, né, acabam não sendo denunciados, né? Qual é o procedimento? Quem se sentir vítima de uma situação como essa, o que deve fazer, onde deve procurar? Tem algum mecanismo, número para denunciar? Como é que funciona? Excelente. Olha, o procedimento correto imediatamente é fazer um registro de ocorrência. Se a pessoa estiver aqui na capital, ela deve se dirigir à Delegacia de Crimes Raciais, que se localiza na Secretaria Estadual de Igualdade Racial,
ali próximo ao Palácio dos Leões, no centro da cidade. Certo? Se ela estiver em qualquer outro lugar, ela pode se dirigir a qualquer delegacia, né, fazer o registro de ocorrência. Agora, observe bem, é importante que ela manifeste que deseja representar criminalmente, né? Porque o crime de injúria racial, quando ela for pessoalmente ofendida, ele exige essa representação pessoal. A pessoa tem que dizer que quer representar criminalmente a outra. Além disso, por ser uma ofensa contra a honra, além da esfera penal, que é essa de incidência do artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro, que dá pena de reclusão de 1 a 3 anos de prisão, e vai tramitar em varas criminais, a pessoa também pode ingressar com uma ação de reparação por dano moral na Justiça. Isso ela pode fazer através de advogado ou advogada ou através das defensorias públicas, da Defensoria Pública do Estado, certo? E aí ela vai atrás de uma reparação que pode ser uma indenização em dinheiro, pode ser uma retratação pública, né? Pode ser um pedido de desculpas. Essas medidas nas ações de reparação e dano moral, elas vão ser pensadas de acordo com o caso concreto. Entendi. Tá? Então, são 2 medidas importantes das pessoas tomarem. Eu queria agradecer, Rafael, a sua presença aqui na Hora D. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado. Bom dia a todas e todos. Obrigado. Até a próxima.